no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Abrir em Mateus é fácil, né? Aqui, a pastora caiu. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 13. Todo mundo achou? O que aconteceu aqui? Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim: todo mundo achou? Amém. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões que estavam com ele maravilharam-se com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Senhor Jesus, a tua palavra viva e eficaz, Senhor Jesus, ela por si só, Pai, ela já transforma, ela já é apta, Senhor Jesus, para transformar as nossas vidas, corrigir, Senhor Jesus, nossas atitudes que precisam ser corrigidas, Pai. Mas Deus, eu quero me colocar à tua disposição, Senhor Jesus, para levar a tua igreja a entender essa palavra, Senhor Jesus. Eu sei que não é pela minha explicação, nem pela minha oratória, Senhor Jesus, porque quem sou eu, Senhor Jesus, para alimentar o teu povo, Senhor? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu posso te entregar, Senhor Jesus, os meus 5 pães e os meus 2 peixes, Senhor, usa-los, Pai. E que o Senhor possa alimentar essa multidão nessa manhã, Senhor. Deus, que desde já as nossas mentes sejam levadas cativas ao entendimento de Cristo, Pai. Que não estejamos dispersos, nem pensando nas coisas lá fora, Senhor. Que hoje nós venhamos a nos concentrar, Senhor, na Tua palavra, nos concentrarmos na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Que o Senhor me use, que o Senhor tome conta, como o Senhor já tem tomado conta desde o início desse culto, Pai. Desde quando nós começamos a orar aqui, Senhor, a Tua presença tem sido real. Continue sendo real, Pai. Continue no controle, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, quem está em pé. Amados, não se choquem com essa mensagem de hoje. Nem se assustem e nem venham falar, o pastor está desviado. É uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu gostaria que a Patrícia estivesse aqui.
mas ela está lá cuidando das crianças, com o Pedro. Depois ela assiste a filme. Eu queria falar sobre o nosso cristianismo, o meu e o seu cristianismo, a nossa prática cristã. Queria falar sobre os atos ou as atitudes que tomamos, como vir à igreja no domingo, como algumas expressões que nós usamos no nosso dia a dia. Eu queria estar refletindo sobre isso, e essa mensagem, ela não é muito textual, assim, não é versículo por versículo explicado. Ela é mais uma mensagem temática hoje. Eu escolhi esse texto aqui, mas existe um outro texto também que me chama muita atenção. Mas antes de citar esse texto, eu só queria fazer só uma pequena consideração a respeito do cristianismo como é conhecido lá fora. O cristianismo é conhecido lá fora como doutrina de Cristo, como religião de Cristo, como conjunto das confissões religiosas com base nos ensinamentos de Cristo, ou uma moral fundada no preceito de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ou a todos os homens como criaturas de Deus. Essas são as definições de cristianismo que nós temos lá fora. E é interessante que isso dá brecha para vários tipos de cristianismo, né? Dá brecha por cristianismo ortodoxo, brecha por cristianismo protestante, por cristianismo católico romano e por aí vai. Existe também o cristianismo espírita. Como assim, pastor? Existe, os espíritas, mesmo os kardecistas, acreditam em Jesus, são cristãos, uma ramificação do cristianismo, o espiritismo também. Apesar de que alguns estudiosos consideram como seitas, porque seita é todo tipo de religião que usa um outro livro que não seja a Bíblia. Então eles consideram o espiritismo como seita porque eles usam o Evangelho segundo o espiritismo também. Mas eles também usam a Bíblia, não se enganam. E alguns espíritas são profundos conhecedores da Bíblia, conhecem muito bem a letra, mas talvez tenham deixado de fora aquilo que realmente importa. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso cristianismo protestante também pode correr esse risco de ser uma instituição, uma religião falida, uma religião que não serve de nada. Por quê? Porque se eu me concentrar somente em alguns ritos, alguns atos e nas letras, não tem a essência, que é o espírito. Então eu vejo que na Bíblia a melhor definição de cristianismo para mim está em Atos capítulo 11, verso de número 26, a parte B. Você anota aí para você não perder tempo abrindo. Atos capítulo 11, verso 26, a parte B. E em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. É a melhor definição de cristianismo para mim que está na Bíblia. Por que eles foram chamados de cristãos? Por que eles foram chamados de cristãos? Existia uma vestimenta, ou o jeito da barba, ou alguma coisa assim? Não, eu acho que boa parte dos homens ali deveriam ser barbudos. Era uma terra de muito sol, uma terra muito árida, então boa parte deveria ter o cabelo meio pichain também, povo bronzeado, moreno piel canela, como dizem lá na Espanha. Eles eram parecidos fisicamente com Cristo? Não. Os ensinamentos dele, as doutrinas deles, as atitudes deles eram parecidíssimas com as de Cristo, ao ponto de as pessoas olharem e falarem: não, esses aí são cristãos porque eles se parecem com aquele Cristo lá, aquele que morreu lá na cruz, lá em Jerusalém. Então essa era a essência do cristianismo. Essa para mim é a essência do cristianismo, porque eles se pareciam, falavam e andavam e ensinavam como Cristo. E aí eu faço uma pergunta para nós cristãos: com quem nós nos parecemos? Com quem você se parece? Com quem você está se parecendo? Você se parece com Jesus? Você se parece com quem? Você se parece com o pastor fulano? Você se parece com o padre ciclano? Em quem você está afirmando a tua fé, os seus atos, a tua prática do dia a dia?
João, no capítulo 14, Jesus ele disse: olha, se alguém me amar, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará, e viveremos nele, faremos nele morada. João capítulo 15, verso 8: nisto o meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e aí sereis os meus discípulos. Nós cristãos estamos muito enganados quanto à nossa prática. Eu durante muito tempo eu fui um religioso e achava que estava tudo certo, esquecendo que os pilares do cristianismo, os verdadeiros pilares do cristianismo: primeiro, Cristo como único e suficiente Salvador, Cristo como único mediador entre Deus e os homens. É o primeiro pilar do cristianismo, o Cristo. O segundo pilar do cristianismo: transformação. Sem transformação de vida, sem que a minha vida seja transformada, eu não vivo um cristianismo. E o que é isso? É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o que se faz novo? Eu aceito Jesus e meu cabelo muda de cor? Eu aceito Jesus e eu mudo de roupa? Eu aceito Jesus e eu cresço 10 centímetros, eu sou baixinho, então eu aceitei Jesus e vou ficar da altura de Fernando? Para ficar da altura dele eu vou ter que crescer uns 20. Mas é isso, o meu cristianismo é isso: eu aceito a Cristo e fisicamente algo muda em mim. É isso, o ser nova criatura? Não. O ser nova criatura, a transformação está em novos hábitos, novas atitudes, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de falar, nova maneira de tratar as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. É isso que ele quer dizer, não é aparência. Está aqui de terno e gravata, andar com um tijolo desse na mão. É isso que é ser cristão? Não. Eu poderia estar aqui pregando de camisa polo, calça jeans ali, bonitão, igual o Fernando. Isso ia fazer de mim menos cristão? Não. Eu estou usando porque eu acho legal. Estou usando porque eu acho top, assim, ficar bonitão e tal. Compartilho da mesma opinião que o André. A única coisa que eu não gosto muito é gravata. Mas uma vez por semana vai. O terceiro pilar, semelhante a esse, é a prática da vida cristã, meu querido. O cristianismo é feito de prática. E eu acho mais coerência. Ô Jesus, eu encontro mais coerência. Bota no silencioso. É que a pastora está querendo acompanhar pelo FaceTime. Eu encontro mais coerência em algumas outras denominações do cristianismo do que em nós. Sabia disso? Nessa parte aqui, na prática. Porque se eu falo do kardecismo, por exemplo, eles fazem uma obra de caridade, de doação fantástica. Eles realmente se doam. Nós temos que aprender com eles. Que isso, pastor? Tá desviado, pastor? Não estou não. Estou falando a verdade. A César o que é de César. Eles fazem coisas muito melhor do que nós fazemos. Na prática da vida cristã. Na nossa prática da vida cristã, eles estão dando de 10 na gente. 1 João capítulo 2, verso de número 4: aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1, o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o próprio verso de número 24 desse capítulo número 7 de Mateus que nós lemos: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem insensato que ergueu sua casa sobre a areia. Não tem base, não tem segurança. O nosso cristianismo é feito de prática. Então os 3 pilares maiores do nosso cristianismo devem ser: primeiramente, Cristo; segundamente, a transformação; terceiro, a prática. Prática do quê? Da palavra. E nisso nós somos muito seletivos, sabia disso? Nós escolhemos o que queremos praticar ou não dessa palavra.
Aquilo que me é conveniente eu pratico, aquilo que não me é conveniente eu não pratico. E ainda uso algumas desculpas. Não, mas é do Velho Testamento. Ah, não, mas são dias atuais. Meus amados, todas as vezes que o homem tentou tirar de Deus o controle, deu problema. E não demorou muito depois que Cristo subiu aos céus para nós começarmos a desviar essa palavra aqui, a desvirtuar essa palavra. Ano de número 431, um conselho que teve, o conselho de Éfeso. Cristãos se juntaram para debater as Escrituras, para interpretar as Escrituras. E da resolução desse conselho saiu a aceitação como Maria, mãe de Deus e não de Jesus. Dessa primeira resolução, desse concílio. Depois teve o segundo conselho de Nicéia. E aí foi liberado adorar imagens, a veneração de imagens e culto aos mortos. Um conselho, religiosos, cristãos se juntaram para debater as Escrituras. E olha o resultado disso. E aí onde bagunçou de vez em 1545, no Concílio de Trento, onde foi decretado a infalibilidade do Papa e do Concílio. Tudo que eles decidissem era infalível. Era infalível. O homem se tornou infalível. Cristãos se juntaram para debater a palavra de Deus e chegaram ao consenso de que o homem que está no comando da igreja, na época o Papa, era infalível. Homens, olha só como que nós conseguimos destruir a nossa prática cristã. E não pense que só eles estão errados. Vamos olhar para dentro de nós. Quantas coisas nós também não tentamos interpretar de maneira vantajosa para nós? E aí eu entro no primeiro tópico dessa mensagem. Entrai pela porta estreita e caminhai pelo caminho estreito. Porque a porta estreita e o caminho estreito levam à salvação. Vocês sabiam que o lugar onde nós menos demonstramos o nosso cristianismo é aqui dentro? É onde eu menos mostro que eu sou cristão, é aqui dentro. Sabe por quê? A semana são 7 dias, não é? Cada dia tem 24 horas. Multiplica aí 24 por 7, vai dar 168, né? Estou errado? Você é engenheiro, cara, você tinha que saber. Tamanho dessa cabeça, cara, para pensar. Mas dá mais ou menos isso, 168 horas por semana. Dessas 168 horas, nós temos aqui 2 cultos por semana. Culto no domingo de 2 horas, um culto na sexta de 1h30. Nós temos 3 horas e meia. É aqui dentro que eu mostro o meu verdadeiro cristianismo? Nessas 3 horas e meia, é aqui dentro que eu mostro o meu cristianismo? Das 168 horas, eu mostro que eu sou cristão só em 3,5? E as outras? Aí você fala, não, mas 1/3 dessas horas eu passo dormindo. Tá, divide aí 168 por 3, vai dar 50 e poucas horas. 56 horas, já dividiu? Então a gente passa 56 horas, tá vendo? Ele tem calculadora rápida. Dessas 168 horas você fala, 56 eu passo dormindo. Mas e as outras 56 que você passa acordado e as outras 56 que você passa trabalhando? Porque é mais ou menos essa a nossa divisão. 1/3 do dia trabalho, 1/3 do dia durmo e outro 1/3 do dia eu estou por aí, nos meus caminhos para o trabalho, em casa, por aí vai. São nessas 3 horas e meia que eu mostro o meu cristianismo. É aqui dentro que eu mostro que eu sou cristão? De jeito nenhum. Dentro da igreja é o último lugar onde eu mostro que eu sou cristão. Não que agora todo mundo aqui vai tá liberado tudo, eu não preciso seguir mais nada, não. Mas é porque aqui eu só passo 3 horas e meia da minha semana. É muito pouco. A vida cristã não se resume a cultos, a vida cristã não se resume a atividades dentro da igreja, a vida cristã não se resume a ativismos. Estamos muito enganados em relação ao nosso cristianismo. Sabe o que acontece com aqueles que passam, que querem mostrar que são cristãos só aqui dentro? Na Grécia Antiga,
existia uma cultura de alimentar o povo e entreter o povo, pão e circo, né? E dentre isso, em Roma, na Grécia, e dentre essas culturas de alimentar o povo, entreter o povo, na Grécia tinha muito teatro, a tragédia e a comédia, né? E as pessoas que representavam essas peças teatrais, a tragédia, a comédia, eles eram conhecidos como os hipócrates. Hipócritas, quer dizer, hipócritas, porque o que eles usavam era uma máscara, e essa máscara representava um personagem. Se era uma comédia, era uma máscara com um sorriso. Se era uma tragédia, era uma máscara assim, meio borocochô. Mas eles botavam, porque eles tinham que viver vários personagens para entreter o povo e para dar esse espetáculo. E desses hipócritas nasceu uma palavra que nós usamos muito nos dias de hoje, que é hipócrita. Existem muitos cristãos dentro da igreja hipócritas, colocando máscaras. Existem muitos cristãos colocando máscaras aqui dentro. A que chega aqui dentro bota uma máscara alegre. E aí começa com o chamado evangeliquez. A paz do Senhor, varoa, sua vitória. E a máscara. E por aí vai, e aí o vaso, e aí varão, e não sei o que, e a gente começa a desenvolver esses jargões assim. Gente, o negócio é tão encalacrado na nossa mente, que para repreender ou expulsar um demônio a gente usa estar amarrado. E eu nunca li na Bíblia Jesus expulsando um demônio falando está amarrado. Se alguém conhece, me mostra, por favor. Porque eu nunca li. De onde que veio? De onde que veio estar amarrado? Está na hora da gente começar a refletir. Olha só, eu estava tão cego durante muitos anos que alguns anos atrás eu fui convidado pelo Mauro a fazer alguns eventos, trabalhar na bilheteria desses eventos. E aí um evento era o que a Brazuca organizou, era um show do Supla e do irmão dele. E aí o Mauro veio me apresentar o Supla. Michel, esse aqui é o Supla. Supla, Michel, o cara que está trabalhando com a gente. Sabe o que o bonitão aqui fez? A paz do Senhor, Supla. O Mauro olhou assim, baixou a cabeça. E o Supla com aquela cara assim de enquecer. Esse cara sabe contar, mano. Ele tá no guichê dos ingressos, cara. Esse cara, ele é demente, ele é muito doido. É reflexo. Tudo bem, a Bíblia diz, olha, cantai entre vós com salmos e cânticos, saudai com ósculo. Entre vós, entre nós aqui, entre nós é normal chegar paz, tudo bem. É uma maneira de dizer bom dia, olá, alguma coisa assim. Ou estou desejando a paz para essa pessoa, a paz de Cristo. Não é ruim fazer isso. Mas você é daquele que chega lá no seu trabalho e aí vira para o seu patrão, a paz do Senhor, vaso. Você faz isso lá com o seu patrão? Ele vai falar isso pra você. Vai falar, você tá maluco, vai trabalhar. Negócio de vaso, eu sou vaso, que negócio de vaso é esse? É errado. Nós temos que dar testemunhos de Cristo, não é com o nosso falar, com o nosso agir. Entrar pela porta estreita e caminhar pela porta estreita. É no meu agir. Sabe como que eu impacto melhor o meu patrão sem precisar dar a paz do Senhor para ele? Sem chamar ele de vaso? Ou sem chamar ele de endemoniado? Sabe como é que eu vou impactar mais a vida dele? É eu chegando no horário. Eu chegando no meu trabalho no horário. É eu cumprindo todas as tarefas que eu tenho que fazer lá no meu trabalho. É eu fazendo tudo corretamente. Carol, bota o teu negócio aí no mudo, por favor. Distrai o pessoal e compete aqui comigo. É no meu trabalho, fazendo tudo certinho. É cuidando das coisas do meu patrão, mesmo quando ele não está me vendo. Zelando pelas coisas da minha empresa, fazendo com que a minha empresa seja rentável, mesmo quando ninguém está me vendo. É aí que eu dou o maior testemunho do meu cristianismo, sem precisar abrir a boca. Sabia disso?
Existe uma passagem em João, no capítulo 6, logo depois de Jesus multiplicar os pães, depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão, depois de ter comido, Jesus passou para um outro canto do mar da Galileia, e uma multidão chegou lá onde Jesus havia multiplicado os pães. E chegaram lá e viram que Jesus não estava. E eles falaram: ué, cadê o homem do pão? O homem do pão não está aqui. Vocês acham que eles ficaram lá? Nada, eles deram um jeito de ir lá para o outro lado, não encontraram Jesus. E eles chegaram até onde estava Jesus, que eles queriam o homem do pão. E aí eu tenho me perguntado: Deus, por que muitas vezes as igrejas não crescem, Deus? E eu tenho aprendido a direcionar as minhas orações, em vez de Deus, faça com que essa igreja cresça, Deus. Eu falo: Deus, o que está impedindo que nós cresçamos? E aí eu perguntando: Deus, o que impede que as igrejas cresçam? E aí Jesus diz: porque muitas vezes eu não estou lá dentro. E olha, não se engane, porque às vezes o louvor pode estar cantando e o pessoal do louvor pode estar rodopiando, sapateando, e o Espírito Santo lá na porta assim: ó, gente, eu não estou naquilo ali, só eu não. É teatro, muitas vezes. Profissionalismo, emoção, sei lá, chama do que você quiser. Jesus falou: olha, muitas vezes eu não estou, e se o pão da vida, se o verdadeiro pão não está, como que vai alimentar as pessoas? Como que as pessoas vão servir alimento? A pessoa pode até ir uma vez, na segunda ela já pensa bem: não vou lá não, porque a música é bem legal, pô, a oratória do cara lá é legal, ele tem um jeito engraçado de falar, ele tem umas piadas legais e tal, mas não sei, eu saio de lá sentindo que falta alguma coisa. Sabe o que é? É o pão, é o alimento. Por isso que Satanás tem tentado tirar de dentro das igrejas isso aqui, ó, a palavra. E aí tem colocado ativismos e ativismos e ativismos. É congresso do não sei do que, é festa do não sei do que, é coral e quarteto do não sei o que, e apresentação disso, daquilo. E num culto tem que ter a apresentação da equipe do louvor que ensaiou a semana inteira. Depois tem que ter a apresentação do teatro, tem que ter a apresentação da dança, tem que ter a apresentação das crianças, tem que ter a apresentação de uma oportunidade. E aí a palavra é 5 minutinhos ou 10 minutinhos, porque o culto tem hora para acabar. E onde está indo a palavra? Para onde que vai a palavra? Eu já fiz isso aqui nessa igreja. Eu tinha preparado 3 louvores, eu cantei só um, porque a palavra da introdução foi 20 minutos. E aí eu olhei e falei: não, se cantar 3 aqui vai demorar mais pelo menos uns 20 minutos, e aí a palavra vai ficar curtinha, porque a gente tem que acabar o culto meio-dia. Não, então corre um louvor só e vamos para a palavra. Que é a palavra de Deus que vai nos transformar, é o alimento, é o pão, é Jesus. Sabe como é que Jesus se chamava antes dele se chamar Jesus? Palavra. Aleluia. Capítulo 1 de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O verbo, Jesus, é a palavra que vai fazer com que algo aconteça nas nossas vidas. Sabe por que as pessoas não ficam na igreja? Porque não tem o pão. E se não tem o pão, não tem amor. As pessoas já não se amam mais dentro da igreja. Dentro da igreja a história de ripar um ao outro, e falar mal um do outro, e falar do vestido da irmã que era longo demais, ou falar da roupa da irmã que era brega demais, ou falar da gravata do irmão lá que não combina com a camisa. Ele está com a gravata listrada, uma camisa listrada, um terno listrado, não combina. A gente perde mais tempo com essas coisas. E aí chega uma pessoa aqui, às vezes, precisando de um auxílio, precisando assim: não, eu vou lá na igreja porque eu sei que na igreja tem algo, eu sei que na igreja vai algo para melhorar essa tristeza, essa depressão, essa angústia que eu estou sentindo. E aí a pessoa chega aqui meio que se arrastando, depositando aqui dentro as últimas esperanças, as últimas fichas dela. E aí quando ela chega aqui dentro, a primeira coisa que ela encontra: falta de amor. Ninguém falou com ela, tipo, ela é a mulher invisível do Quarteto Fantástico. Ela entrou, ninguém viu, ninguém foi lá cumprimentar, ninguém foi falar.
porque nós não temos mais comunhão, eu só tenho comunhão com aqueles meus amigos. Não, mas eu vou na igreja só no domingo, então eu tenho que falar com a Patrícia, porque a gente passa a semana inteira sem se ver, e ela é minha amiga, então eu tenho que falar com ela, e eu passo o tempo inteiro falando com ela, e esqueço das outras pessoas, porque nós estamos o ser humano, ele vive em 4 esferas ou 4 mundos diferentes. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então eu fico só em um mundo e eu esqueço que existem outros. As pessoas não estão se sentindo mais amadas dentro da igreja. E outras pessoas estão cansadas de chegar na igreja e ter alguém aqui na frente falando um monte de baboseira, falando um monte de asneira, sendo que ele mesmo não vive nada do que ele está falando. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão cansadas de verem pastores, pregadores, obreiros, diáconos ou até mesmo simples membros, mas que têm a oportunidade de pegar o microfone e começar a falar palavras bonitas, lindas e maravilhosas, mas que ele mesmo sabe que ele não vive. E aí começa a botar fardo nos outros, a chamada teologia do sacrifício. Já viram essa teologia do sacrifício? É a pessoa que tem que jejuar a semana inteira. Tem que jejuar. Ah, mas tem que orar. Não estou falando que isso não é preciso, gente. Não estou falando disso. Mas sabe aquele negócio, não tem que sacrificar, porque a vida com Deus é sacrifício e não sei o quê, e aí se aquilo é pesado e tal. Aonde está escrito que Jesus fala, olha, pega o fardo pesado de vocês e troca pelo meu que é mais pesado ainda? Está escrito isso na palavra? Não, olha, pega o meu fardo e aí vocês vêm atrás de mim carregando a cruz, mas com um fardo bem pesadão, tá? É isso? Não, Jesus ele fala, olha, troca o teu fardo pelo meu, o meu é leve. O meu jugo, ou seja, aquele negócio que a gente coloca no boi, que machuca muitas vezes, ele fala, ele é suave. O meu jugo é suave. Mas olha, vocês também têm que carregar a cruz de vocês, isso Jesus falando. Porque aquele que acha que ganhou a sua própria vida, perdeu. E aquele que quer manter a sua vida, aquele que achou que perdeu a vida por amor de mim, ganhou. Mas sabe o que é isso de carregar a cruz? Sabe o que significa verdadeiramente carregar a cruz? Porque se alguém quer interpretar, não, porque é sacrifício, é abnegação, então tá, tem que andar com um madeiro o dia inteiro. Porque já quer interpretar o pé da letra, ande então com um madeiro o dia inteiro no teu ombro, já que você quer ser legalista. O carregar a cruz quer dizer de abrir mão de algumas vontades que te custam. Por exemplo, você vem para cá para adorar no domingo de manhã. O que você queria estar fazendo? Está em casa, dormindo. Isso te custa. É carregar a cruz, abrir mão desse conforto seu. Não é fácil acordar no domingo de manhã, principalmente aqui onde todo mundo acorda às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã e vai trabalhar. E aí no sábado às vezes tem que trabalhar também, só tem domingo para descansar até um pouco mais tarde. E aí como mora longe tem que acordar cedo também para vir para a igreja. Mas isso é carregar a cruz. E aí a pessoa fala, eu vou para a igreja, não é porque eu quero encontrar amigos, eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Aleluias! Eu vou para a igreja porque eu quero adorar ao meu Deus, eu quero agradecer, eu quero expressar a minha gratidão por Ele. O nosso cristianismo está muito equivocado, gente. As pessoas elas não estão se sentindo mais amadas aqui dentro. As pessoas não estão mais se sentindo inseridas aqui dentro desse contexto. E a culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. Como que nós estamos acolhendo os visitantes? Como que nós estamos acolhendo as pessoas que nós chamamos de não crentes? Porque não pense que hospital é só para gente sadia. Quando você está doente, o que você faz? Você vai num hospital, você procura um médico. Ou você fica doente, aí você se automedica, espera melhorar, e aí depois você vai lá no doutor, e aí o doutor fala, então, o que você tem? Não, eu já tive, eu só vim aqui para saber o que eu tive. Mas já estou sã, eu só venho no hospital quando eu estou sarado. Não, você vai no hospital, é doente mesmo. E eu que ainda sou meio medroso com esses negócios, eu só vou quando eu estou morrendo. Eu não gosto de hospital. Eu só vou quando estou nas outras. Quando eu estou com o pé na cova, eu falo, eu quero entregar meu espírito lá. E já levo um olhinho de unção.
Mas eu vou doente, e as pessoas elas têm que vir para a igreja doente mesmo. Não pense que aqui dentro é local de gente sã, de gente sadia. Aqui não é local para santo não, gente. Aqui é local para perdido mesmo. Aqui é local para a pessoa entrar e se sentir amada e começar a entender que existe uma verdade absoluta que pode salvar a vida dela, que pode transformar a vida dela, que pode fazer com que ela de depressiva passe a ser uma pessoa alegre. Ela tem que achar isso aqui dentro. Ela tem que chegar aqui e achar comunhão, achar amor, achar acolhimento. E nós estamos sendo expertos em afastar as pessoas com os nossos jargões evangeliqueiros. O segundo princípio que eu aprendo: pelos frutos os conhecereis. Jesus ele falou isso por várias vezes nessa passagem. Olha, existirão lobos, falsos profetas, mas pelos frutos vocês vão conhecer. E nós estamos muito equivocados em relação aos verdadeiros cristãos. Sabe por quê? Se aparecer alguém aqui dentro dessa igreja com um dom de revelação, com um dom de profetizar, com um dom de operação de maravilha, meu Deus, vai fazer fila o pessoal orar para esse cara, orar por eles. Vai acabar o culto, o cara vai ter que ficar aqui, vai ficar uma fila gigante. E vai todo mundo falar: esse aí é santo. É assim com Jeová. Ó. Não, o cara é cheio dos dons. Esse cara é o cara, meu. Ele é santo demais. Esse aí vai direitinho para o céu. E o que é que diz a palavra? Não, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. Mas naquele dia não profetizamos nós em teu nome, dom espiritual. Mas naquele dia não expulsamos nós demônios em teu nome, operação espiritual. Naquele dia não operamos nós muitas maravilhas em teu nome, dons espirituais. E o que Jesus diz? Não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós invertemos os papéis. Nós estamos conhecendo um cristão pelos dons. E está errado. Dom de Deus não significa aprovação de Deus. Bote isso na sua cabeça. Ter dons não significa que Deus está aprovando todas as suas práticas. Porque o dom ele é irrevogável. Deus deu, ele deu. Só se você extinguir ou parar de usar esse dom, ele não vai mais ter efeito sobre a sua vida. Mas se Deus deu, ele deu. Ah, pastor, não é possível. É possível sim, porque eu conheço pessoas que profetizam, que falam a sua vida inteira e a vida dela é mais torta do que tudo. Eu conheço pessoas assim, não ouvi falar de pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Também já vi de pessoas que recebem revelações de Deus e visões, mas a vida está torta, a vida precisa de conserto, mas recebeu o dom de Deus. O cara canta que é uma beleza, ele é afinado, toca todos os instrumentos. É dom de Deus tocar, é dom de Deus cantar. Se fosse qualquer um, se não fosse dom de Deus, qualquer um faria. Vou botar o Fernando para cantar aqui para vocês verem o que acontece. Vai ficar feio o negócio. Deus vai receber a adoração? Vai, porque é de coração. Deus recebe, mesmo que seja desafinado, mesmo que seja errado, Deus recebe, porque Ele recebe aquela adoração que vem do coração. Mas eu estou falando de dom, aquele dom de cantar bem, de tocar bem, um dom. Mas a pessoa é mais torta do que tudo, a vida está errada, o cara é desonesto, é mentiroso, mas toca bem, é um dom que Deus deu. O dom é irrevogável, então o cristão não é conhecido pelo dom, o cristão é conhecido pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis. Quer conhecer se uma pessoa é verdadeiramente de Deus? Nela está evidenciado aquelas qualidades do fruto do Espírito: bondade, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, e por aí vai. Tem essas qualidades na vida dessa pessoa? Ou por trás, por onde ela passa, só existe confusão, contenda, fofoca, intriga? Mas ela tem dom, ela canta, ela profetiza, mas por onde ela passa é só discórdia. Olha os frutos que essa pessoa está produzindo. Pelos frutos os conhecereis.
pelas atitudes que você tem, pelo teu caráter, isso sim vai provar o tanto que você anda com Jesus. Eu gosto de citar esse exemplo. Você já teve aquele melhor amigo de escola? Quem já teve um melhor amigo de escola? Você andava muito tempo com ele, não andava? E você já percebeu que a sua maneira de falar era um pouco parecida com a dele? Você já percebeu que às vezes vocês tinham as mesmas piadas? E que de vez em quando vocês tiravam as pessoas do mesmo jeito, assim, tipo, tinha as mesmas brincadeiras? Já aconteceu isso com você? Da mesma maneira acontece com a nossa vida cristã. Quanto mais tempo você passa andando com Cristo, mais você vai se parecer com Cristo, não tem erro. Gente, o nosso cristianismo ele está muito equivocado nesse sentido. Nós estamos passando mais tempo atrás de métodos, atrás de fórmulas prontas, atrás de maneiras, 7 passos para ser batizado pelo Espírito, 8 passos para receber o dom, 9 passos para fazer com que a igreja cresça, 50 passos para prosperar. Estamos atrás desses métodos já prontos, e Jesus ele não deu nenhum método. Ele deu uma instrução: ore sem cessar. Ele diz também: olha, se você tomar cuidado em guardar as minhas palavras e meditar nelas de dia e de noite, todas essas bênçãos te alcançarão. E aí você fala: nada acontece na minha vida. Você está tendo cuidado em guardar e obedecer todos os mandamentos contidos nesta palavra? Você está sendo seletivo: isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu pratico, isso eu não pratico. Com Deus não existem meias verdades. Com Deus ou você é ou você não é. Ou Deus é o primeiro na sua vida, ou Ele não é nada na sua vida. Deus não é segundo, nem é terceiro, e nem é o que sobrar. Deus ele é o primeiro, Ele é o único. O lugar de primazia, o lugar de melhor, o lugar de destaque na nossa vida tem que ser de Deus. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Eu tenho que buscar tempo com Ele. Eu tenho que passar tempo com Ele. Porque quanto mais tempo eu passar com Ele, mais eu vou aprender. Vamos basear o nosso cristianismo na pessoa de Cristo. Porque se o nosso cristianismo está equivocado, não é culpa do Cristo do cristianismo. É culpa da minha prática. Se o teu cristianismo está equivocado, é culpa das tuas práticas. Não pense que atos religiosos justificam alguém. Não pense: eu estou com a minha vida financeira toda bagunçada, estou com dívida, estou com isso, estou com aquilo, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, e a palavra diz que se eu dou dízimo, Deus vai repreender o devorador. Se eu oferto, eu estou semeando. Se eu estou semeando, eu tenho que colher. É verdade, esses princípios são verdades, mas como que você cuida das tuas finanças? Você é desorganizado? Porque se você está plantando desorganização, você está colhendo exatamente o que você plantou. Mas eu estou endividado. Porque você foi desorganizado. É a tua prática que está errada. Mude as tuas atitudes. Comece a ser mais organizado. Você vai ver que essa verdade que você declarou, ela vai se tornar muito mais viva na tua vida. E eu falo isso nas finanças, mas vale para todas as áreas. Mas eu oro nas madrugadas e Deus não fala comigo. Você ama o seu irmão? Você cuida bem do seu irmão? Você trata bem do seu irmão? Porque o pecado, a palavra diz em Isaías, fazem a separação entre nós e a face de Deus. Mude as tuas práticas e você vai ver que as tuas orações vão ser melhores respondidas. E não faça do teu período de oração um período de frases repetitivas. Você conversa com alguém com as mesmas frases? Você conversa com o Pedro do mesmo jeito, Patrícia? Imagina a Patrícia chegando lá com o Pedro: excelentíssimo Pedro, Senhor meu marido, eis que hoje fiz tudo o que pedistes, fiz a janta, fiz uma lasanha, limpei a casa,
marido meu. Dei banho nas crianças, tu chegastes e o João Pedro estava dormindo já, de banho tomado, de janta já comida. Peço-te hoje que entregues-me o meu prêmio e a minha bênção. Amanhã quero ir ao shopping me dar o teu cartão. É assim que você fala com ele? Você começar com esse negócio aí, ele vai dizer, ô filha, você tá doido? Aqui, do negócio aí, você bateu a cabeça, tá com febre? Você trabalhou demais mesmo, eu tô vendo que você trabalhou demais, ficou doido. E com Deus é do mesmo jeito, gente, nós estamos colocando Deus tão distante, mas tão distante de nós, e Ele está tão mais perto do que nós imaginamos. Nós colocamos aquele Senhor, excelentíssimo Deus e Pai. Ele é Senhor, Ele é o excelentíssimo Deus e Pai, mas não coloque Ele distante de você, coloque Ele para perto. Faz a oração de carioca, Deus. Faz aquela oração de intimidade, chega assim, Deus, olha, estou com sono, estou querendo orar nessa madrugada, mas eu estou com fome. Ah, Deus, estou com tanto sono aqui, se eu não ficar em pé, Deus, eu vou dormir, porque até ajoelhado eu vou dormir. Se eu ajoelhar para orar, eu vou dormir. Eu já dormi ajoelhado. Já botei o relógio para despertar na madrugada, 3 horas da manhã, a gente estava numa campanha, e vamos orar às 6 horas da manhã, e aí botei o relógio para despertar, 3 horas da manhã ele despertou, aí tem aquela função soneca, 3h10, levantei, vamos orar. Aí ajoelhei, Deus, muito obrigado por estar aqui, as palavras foram ficando moles, quando eu vi era 6 horas da manhã, nossa, orei pra caramba, dormi, 6 horas da manhã. E eu acho que a Carol deveria achar que eu estava orando. Nós estávamos lá na rua de Sampé, lá era um quarto separado, então eu deixei ela no canto, lá dormindo, e eu atravessei o corredor e fui lá para o outro estúdio para orar. Falei, não vou incomodar ela está dormindo, vou orar aqui, né? O mistério é comigo, Deus e tal. E aí voltei, 6 horas da manhã, cara, aquela coisa. Nem falei nada com ela, deixa ela pensar que eu estou orando. Dormi, ajoelhado. Vou ser mandado para o inferno por causa disso? Não, Deus sabe. Deus sabe quando você chega cansado do teu trabalho, assim, moído mesmo, sabe? Aquele dia, João, você subiu 50 paletes de placô lá para o 7º andar, imagina? Moído, lá já quero. Se fosse possível, você nem tomava banho para dormir. Aí você fala, Deus, olha, o Senhor viu como é que foi o dia lá, estou cansado. Toma banho e bum, capota, é arrebatado. Aí a pessoa que está te vendo chegar fala, nossa, mas que falta de compromisso, nem ora, nem isso, nem aquilo. Mas ela não sabe que durante o dia lá subindo aquelas paletes, você estava, Deus me dá força que esse tempo está pesado. Mas Deus, obrigado, porque é um trabalho que o Senhor está me dando, Deus. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor também me deu condições de ajudar pessoas aqui. Olha, eu tenho auxiliares aqui que eu contratei porque o Senhor me abençoou. Ninguém sabe o que você andou falando no seu trabalho. Ninguém estava lá durante o dia, ninguém estava te vendo, mas você estava lá o tempo todo falando com Deus. Olha, Deus, esse negócio aqui apertou, fiz errado ali, calculei errado, e olha que eu bati no laser, Deus, que não era para ter dado errado, mas deu. Como é que eu vou consertar esse trem aqui? E por aí vai. Nós estamos querendo julgar demais as pessoas por aquilo que vemos, pelos dons, pelas manifestações, sendo que na verdade são frutos. Às vezes você está o dia inteiro lá, você está falando de Deus com o seu patrão, assim, de uma maneira bem que ele vai entender, porque ele vai ver assim que você é um cara legal, um cara alegre, vai falar, pô, contigo não tem tempo ruim, o que acontece lá? Comigo não tem tempo ruim, porque com Jesus não tem tempo ruim, Jesus está na minha vida, por mais que hajam dificuldades, ele está me dando força, está me ajudando. E o teu patrão vai falar, cara, eu tenho dia que eu estou ruimzinho assim, eu queria ter essa alegria que você tem. Ué, mas é fácil ter essa alegria, eu posso te apresentar Jesus, e aí você vai e começa a andar com ele, anda com esse meu amigo aí, você vai ver como é que é. Você apresenta Jesus para ele, deixa ele e ajuda ele a andar com Jesus. Fala, ó, você
você vai ter que começar a ler um livro que eu tenho lá em casa. Se quiser eu posso te dar, esse livro aí vai te ajudar. E por aí vai, use sua sabedoria para evangelizar. Use um talento de Deus para produzir frutos. Nós cristãos somos conhecidos pelos nossos frutos. E nós somos seres que vivem em 4 mundos diferentes. Como assim 4 mundos? 4 planetas? Não. Mundo é o conjunto de totalidade de determinado assunto. Quando nós falamos, por exemplo, mundo de criança, todos os assuntos que são relativos à criança. Mundo feminino, mundo masculino. Não é assim que nós falamos? Nós temos o ser humano. 4 mundos que nós devemos, não podemos negligenciar. O primeiro é claro, o mundo biológico, ou seja, nós somos seres vivos. Como seres vivos nós temos necessidade, nós temos cansaço, nós temos desânimo, nós temos tristeza. Se o próprio Jesus teve tristeza, por que eu vou achar que eu não vou ter? Ah, mas Jesus teve tristeza? Teve, irmão. Lê a Bíblia lá, Jesus no Getsemane, você vai ver que ele estava triste, sim. Nós temos um mundo psicológico, nós somos seres que temos sentimentos e emoções. Nós somos emotivos. Nós pensamos, né? Penso, logo desisto, né? É muito difícil ficar pensando. Não é isso que ele fala? Não, penso, logo existo. Nós vivemos num mundo sociológico, ou seja, nós somos seres sociáveis. Nós nos relacionamos. Eu gostei quando o pastor Hudson pregou aqui que nós devemos sim nos relacionar, porque a pessoa que não se relaciona, ela é egoísta, porque ela se acha autossuficiente. A pessoa que não tem amigos ou que não quer dar brecha para ninguém participar da vida dela é uma pessoa egoísta. Não, eu sou reservado. Não, você não é reservado, não, você é egoísta. Você se acha melhor que todo mundo e não dá espaço para ninguém entrar na sua vida. Você acha que ninguém é bom o suficiente para andar com você. Ninguém é bom o suficiente para conversar com você. O seu assunto, o seu conhecimento está acima dele. Ele é tão infantil. Então eu não vou me misturar muito com ele. Muito pelo contrário, nós somos seres sociáveis. Deus viu o homem sozinho. O que ele fez? Vamos dar uma mulher para esse cara. Ele está sozinho. Não pode ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E isso não é só em questão de marido e mulher, não. Isso é em questão de amigos também. Amigos, irmãos, companheiros. Deus criou uma família, mostrando que é o primeiro núcleo de socialização de um ser humano. Tanto que o filho nasce em uma família. Ele já começa a se relacionar em casa. Se relaciona com o pai, se relaciona com a mãe, se relaciona com os primos. Ele aprende aí, ele aprende em casa a se relacionar. Teu filho não sabe como se relacionar lá fora? Comece a mudar os teus hábitos dentro de casa. Ah, mas meu filho é muito rebelde. Comece você a mostrar a noção de autoridade para ele. E aqui eu abro um parênteses. Se filho é rebelde e não respeita a autoridade, é culpa do omisso do pai. Se filho não obedece, é o pai que tem que melhorar. Porque o valor de autoridade, o valor de respeito é o pai que passa para o filho. Estou errado? Eu gosto, ele é expert nessas coisas. E nós também vivemos num mundo espiritual, ou seja, o que tem dentro de você é um Espírito Santo, é de Deus. E nós cristãos, nós queremos viver só no espiritual. Só no espiritual, só flutuando, 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 flutuando. Anjos que montam, anjos que descem, anjos que sobem, revelações, mistério, glória a Deus, aleluia, e por aí vai. Somos espirituais demais. Espiritualizamos tudo, demonizamos tudo. Se nada dá certo na minha vida, é o capeta. E a culpa nunca é minha. Se está tudo dando errado na minha vida, é o Satanás está travancando a minha vida. Não. O diabo tem nada a ver com a nossa incompetência. O diabo não tem nada a ver com a nossa ignorância. Jesus ele já falava, olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês erram por não conhecerem a palavra.
Oséias, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O que destrói as nossas vidas é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento de Deus. O que faz com que você não seja o melhor funcionário? Falta de conhecimento na tua profissão. O que faz com que você não seja o melhor na tua escola? Falta de conhecimento. Você não busca as matérias que os professores estão ensinando. Não é culpa do diabo eu ser um péssimo funcionário. Não é culpa do diabo eu tirar notas ruins. Não é culpa do diabo a minha igreja não ser alimentada. É culpa minha. Eu que tenho que buscar especialização no meu trabalho. Tenho que buscar ser o melhor. Tenho que buscar conhecimento. É culpa minha se as minhas notas estão ruins. É eu que tenho que estudar mais. É culpa minha se minha igreja não é alimentada. É eu que tenho que buscar mais alimento. Buscar os peixes lá do fundo para trazer para ela, para a igreja. E alimentar na palavra. Satanás não tem nada a ver com a nossa incompetência. Se eu vou basear o meu cristianismo somente nessa espiritualidade, está errado o meu cristianismo. E eu também não vou ficar impondo aos outros fazer sacrifícios que nem Jesus manda eu fazer. Porque Jesus fala para os fariseus: olha, vocês são condutores cegos, colocam fardos pesados nas pessoas que nem com o dedo vocês ajudam a carregar. Dá uma lida no capítulo 23 de Mateus, só para você saber como é que Jesus trata os religiosos. Meu querido, nós estamos muito enganados. Nós pensamos que igreja sadia, igreja boa, é só aquela igreja que tem 10 mil membros. Ah, mas a igreja é boa porque ela está crescendo, a igreja está pequena, é porque não tem alimento, é porque não tem não sei o quê. Não, meu irmão, o crescimento é natural, o crescimento é algo que acontece. As maiores mensagens de Jesus não foram pregadas para grandes multidões. O texto áureo da Bíblia, o texto mais lindo da Bíblia, João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem que você acha que isso foi pregado? Para uma pessoa só, para Nicodemos. Mas é o texto áureo da Bíblia. As maiores mensagens de Jesus. A mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, que mensagem Jesus trouxe para ela sobre adoração? Uma mulher só. Por aí vai. Não pense que as maiores mensagens de Jesus foram para as grandes multidões. Por isso que nós temos que saber que o nosso relacionamento com as pessoas são importantes. Imagine se Jesus não se relacionasse com ninguém. Se Jesus falasse: não, eu só prego nas sinagogas em que tiverem 300 pessoas no mínimo. Eu não mostrarei no novo ensinamento, eis que tenho vários ensinamentos novos para dar, mas eu só prego se tiver uma grande multidão. Não falo para ninguém meu segredo. Imagina. Não, Jesus, ele tá junto. Era assim, tipo: e aí, Leandrão, meu pote, vou comer na tua casa hoje. E é isso aí, eu vou lá e a gente bate um papo. E nesse bate-papo, ensinamento, Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus pregava. Nesse bate-papo, nessa comunhão entre eles, Jesus, ele se aproximava das pessoas. O nosso cristianismo está errado porque nós não estamos nos aproximando das pessoas. Eu me aproximo de quem está aqui dentro, eu me aproximo de quem é cristão. Eu não me aproximo das pessoas que estão lá fora. Ah, mas não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Quem disse que é isso que o texto está querendo dizer? Aprenda a entender as Escrituras. Não, mas está falando em Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não, eu tenho que ficar em casa ou somente com cristãos, lendo a Bíblia todo tempo, toda hora toda, todo tempo, hora toda. Não é isso. Andar segundo o conselho dos ímpios é: cara, se tu fizer esse negócio aqui no poço, se tu sonegar esse negócio aqui, você vai ganhar uma graninha aí. Ah, então eu vou fazer. Isso é andar segundo o conselho dos ímpios, é fazer as coisas que eles fazem. Se aceitar nas rodas dos escarnecedores é estar aquela roda de gente, todo mundo falando um monte de coisa que não edifica, de coisa que não tem nada a ver. Aí você senta lá,
e começa a participar e participa do mesmo assunto, no mesmo nível. Aquela do João, eu vou contar a piada do João, e começa a falar, e começa a falar pior que eles. Não, Jesus, por que Jesus foi tão criticado? Porque ele comia com pecadores, ele andava com cobradores de impostos, com publicanos. O nosso cristianismo está enganado. Nós só queremos nos relacionar. Crente só se relaciona com crente. Eu não tenho amigos não crentes, porque são endemoniados. Endemoniados do capeta, e por aí vai. Está errado. A luz brilha nas trevas. Então, para onde que a luz tem que ir para ela poder brilhar? Você acha que luz brilha na luz? Se eu for acender uma lanterna lá no sol, você acha que ela vai fazer diferença? Se eu for lá fora, nesse sol lindo e maravilhoso, e acender uma vela, vai mudar alguma coisa? Mas se eu apagar todas as luzes aqui e acender um palitinho de fósforo, já vai fazer uma diferença. Então é lá fora que nós vamos brilhar o nosso cristianismo. É lá no meio das trevas que nós vamos resplandecer a luz. É para eles que Jesus nos está nos enviando. Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vai lá fora, atrás dos não cristãos, atrás daqueles que ainda não me conhecem, e traga-os para essa verdade. Eu não vou fazer um discípulo que já é crente. Eu não vou fazer o Leandro que é um discípulo. Ele já é crente, o cara conhece o Evangelho já de longas datas. Eu vou atrás de quem não conhece. Claro que eu não vou deixar de ter comunhão com ele. Nós vamos compartilhar o nosso conhecimento. Vamos dividir as experiências, vamos agregar valores. Mas a minha prioridade é ir lá fora. Igreja é lugar para a gente abastecer, para ir lá fora. Para ir lá fora, é lá fora que é a nossa missão. É lá fora que nós mostramos o nosso verdadeiro cristianismo. É com o teu vizinho, é com o teu companheiro de faculdade, é com o teu companheiro de trabalho. É ali que você mostra o teu cristianismo. Edificando a sua casa na rocha. Existe um texto muito lindo que está em Êxodo, capítulo 33. Você anota aí, você lê na sua casa. Êxodo, capítulo 33, dos versos de número 12 até o verso de número 18. Leia essa passagem, ela é fantástica. É Deus e Moisés tendo um tete-a-tete. Moisés, depois de ter visto vários milagres, depois de ter visto a ação de Deus, depois de ter visto os dons de Deus, as manifestações dos dons de Deus, Moisés vira para Deus e fala: Deus, existe uma coisa que eu preciso mais do que tudo. Rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, Moisés está falando: Deus, me mostra quem você é. Eu não quero ver milagres, Deus. Eu não quero ver operação de dons. Eu não quero ver o reteté, Deus. Eu quero é a tua face, Deus. Eu quero é andar contigo, Deus. Deus meio chateado, Deus estava meio com a pá virada com o povo. Deus falou: Moisés, porque eu prometi, eu vou cumprir. Esse povo vai entrar na terra, mas faz o seguinte: eu estou da pá virada com eles, eu vou mandar um anjo para poder guiar vocês. Moisés falou: olha o dedinho, Deus. Se for anjo, deixa nós aqui. Se o Senhor vai mandar anjo, deixa nós aqui, nós ficamos aqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, Deus, se o Senhor não vier e andar comigo, eu não me movo, eu não faço nada, Deus. E é aí que está o nosso cristianismo. A gente tem que estar baseado nisso. Ver dons é muito bom, ver manifestação de dons edifica a nossa fé. Ter os dons é melhor ainda. Nós somos muito mais eficazes na maneira como servir e alcançar as pessoas. Podemos chamar a atenção delas muito mais fácil. Mas não é o essencial. O essencial é caminhar com o doador dos dons, com o operador dos milagres. Caminhar com Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Amados, o nosso cristianismo, ele não é baseado naquilo que vemos. O nosso cristianismo é baseado em Cristo. As nossas atitudes cristãs devem ser corrigidas. Vamos voltar o nosso foco para Jesus.
E eu queria orar com você nessa manhã, mas uma oração diferente. Eu queria fazer uma oração de arrependimento, porque eu quero me arrepender do meu cristianismo. E eu te convido, se você quiser, a colocar a mão no teu coração e fazer o mesmo. Porque durante muitos anos da minha vida, o meu cristianismo foi muito enganado, foi muito errado. Eu baseei o meu cristianismo em expressões, em maneiras, em costumes, e eu acabei me tornando um religioso. E eu aprendi com uma pessoa muito sábia que se nós vivemos hoje o ministério do Espírito Santo, se nós vivemos a igreja formada depois da descida do Espírito Santo, então o ministério é dele. Então eu tenho que andar com ele, eu tenho que perguntar para ele o que eu tenho que fazer e como eu devo agir. E eu tenho que perguntar: Deus, em que eu posso me encaixar nos teus planos? E não ficar: Deus, abençoe as minhas vontades. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero me arrepender, Senhor. Me arrepender, Senhor Jesus, da minha prática cristã religiosa, Senhor Jesus. Durante muitos anos da minha vida eu tenho sido religioso, Deus, e eu quero te pedir perdão, Deus. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus, se eu afastei as pessoas de Ti, Senhor Jesus, com a minha prática religiosa, Senhor. Se muitas vezes eu não dei o bom testemunho e não tive sabedoria, Senhor Jesus, porque fui muito religioso, Deus. Se, Deus, eu afastei pessoas e eu fiz pessoas saírem da Tua presença pela minha religiosidade, proibindo ou impondo atos ou coisas, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus. Porque eu sei que essas vidas contam muito para o Senhor, Pai. O Senhor deu a Tua vida por elas, Senhor. O Senhor deu o Teu sangue por cada uma delas, Senhor Jesus, e eu, religioso, afastei elas dos Seus caminhos, Pai. Me perdoa, Deus, me perdoa, Senhor Jesus, e corrija o meu foco. Corrija a minha visão, Jesus. Corrija o meu cristianismo, Senhor. Que eu seja mais parecido contigo, Senhor Jesus. Que eu ame mais, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor ama, Pai. Que eu me preocupe com aquilo que o Senhor se preocupa, Deus. Eu estou tão preocupado com as minhas necessidades, Deus. Eu estou tão centrado no meu egoísmo, Deus, que eu não tenho tido tempo de olhar ao meu redor, Senhor, e ver pessoas sofrendo, pessoas necessitadas, Deus, pessoas que estão precisando de um abraço, pessoas que estão precisando de uma palavra de incentivo, pessoas que precisam de algum recurso que eu posso dar, Senhor. Mas eu tão fechado, Senhor Jesus, tão fechado nas minhas necessidades, Pai. Eu não tenho, Senhor Jesus, transparecido a Tua glória, eu não tenho brilhado a Tua luz, Senhor. Durante muitos anos eu tentei brilhar a minha luz, Senhor Jesus, sobre a desculpa de que era, Senhor Jesus, a Tua. Durante muitos anos, Senhor Jesus, eu quis, Senhor Jesus, uma glória que nunca foi minha e nem deveria ser, Pai. Durante muitos anos, Senhor Jesus, aplausos e tapas nas costas, congratulando, Senhor Jesus, os meus feitos, Senhor Jesus, e massageando o meu ego, Pai. E isso me afastando cada vez mais do Senhor. Corrija a minha visão, Senhor Jesus, eu me arrependo nessa manhã, Deus. E assim como eu, Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que também querem viver um cristianismo verdadeiro e autêntico, Senhor. Um cristianismo, Senhor Jesus, sem máscaras, Pai. Onde nós temos a liberdade de sermos quem somos, Deus. Seus imitadores, Jesus, imitadores de Cristo, Pai. Que amam, Pai. Que amam ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor é. Que amam o Senhor, Pai, não por aquilo que o Senhor pode dar ou acrescentar, Senhor. Deus, perdoa-se muitas vezes, ó Pai, eu quis ter uma igreja, Senhor Jesus, de 2.000 pessoas apenas para dizer que era grande, ou para dizer, Senhor Jesus, que nós fazemos algo legal. E a intenção do Senhor sempre foi que os perdidos fossem alcançados, Deus. A intenção do Senhor, ó Pai, é que os pecadores se arrependam, Senhor Jesus. E o que eu tenho contribuído para isso, Pai? O Senhor não quer igreja só para crente, Deus. O Senhor não quer igreja só para crente. O Senhor quer fazer disso aqui um hospital, Senhor Jesus. O Senhor quer fazer disso aqui um lugar para restaurar, Senhor. O Senhor quer fazer disso aqui, Senhor Jesus, um lugar de cura, um lugar de amor, onde a pessoa se sinta amada, Senhor Jesus, onde ela entre aqui e saia transformada, Pai.
O Senhor quer fazer de nós restauradores de brechas, Pai. O Senhor quer fazer de nós, ó Deus, cristãos, Pai, no bom sentido, Senhor Jesus, porque até a palavra cristão nós corrompemos, Pai. Em Teu nome temos feito muitas atrocidades, Senhor Jesus. Em Teu nome temos matado. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós temos, Senhor Jesus, cometido atrocidades, Pai. Em Teu nome nós matamos espiritualmente, em Teu nome nós matamos fisicamente, Senhor Jesus. Quantos lugares, ó Deus, estão fazendo guerras religiosas, Pai, religião contra religião, cristão contra cristão, Senhor Jesus. E o que nós estamos fazendo, Senhor Jesus? O que eu estou fazendo, Jesus? De braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, Senhor. Deus, eu tenho sido um cristão reativo, Senhor Jesus, que espera acontecer para depois reagir, Senhor. Quando o que o Senhor quer em nós, cristãos proativos, ó Pai, que se antecipam, Senhor, que não esperam acontecer, que vão lá e fazem, Senhor. Ah, Deus, corrige, Senhor Jesus, a minha visão, Senhor Jesus, e eu compartilho isso com os meus irmãos, Senhor Jesus, juntamente com eles, e nós nos arrependemos, Deus. E queremos voltar, Senhor Jesus, ao princípio, Senhor, aquele primeiro amor, Deus. Queremos voltar, Senhor Jesus, à inocência, Senhor Jesus. Queremos voltar, Senhor Jesus, ao princípio, Senhor Jesus. Corrige, Senhor Jesus, o nosso cristianismo, Pai. Corrija-nos, Pai. Porque não quero, Senhor Jesus, eu não quero chegar naquele grande dia, Senhor Jesus, e ouvir da Tua boca: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu não quero, Deus. E nem quero, Senhor Jesus, que os meus irmãos ouçam isso também, Senhor. Deus, eu não quero, Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, levar uma multidão aos Teus pés, Senhor. E que minha vida, Senhor Jesus, não seja mais minha, seja Tua, Pai. Tira de mim, Senhor Jesus, essas preocupações bobas, Senhor Jesus, essas preocupações que não tem sentido algum, que não tem fundamento algum, Senhor Jesus. Porque eu sei que o Senhor vai me dar forças, Pai, para trabalhar, que o Senhor vai me dar forças, Senhor Jesus, e inteligência para ser o melhor trabalhador. O Senhor vai me dar inteligência para ser o melhor na empresa que o Senhor irá me colocar. O Senhor vai me dar inteligência, Senhor Jesus, e disposição para buscar na Tua palavra e ser um pastor segundo o Teu coração, para apacentar o rebanho do Senhor, ó Pai, para apacentar as Tuas ovelhas, Senhor Jesus. Me dá um coração de bom pastor, Senhor Jesus, que vai atrás da 100ª ovelha, Senhor Jesus. Deixa as 99 lá protegidas e guardadas e vai atrás da perdida, Senhor Jesus. Eu tenho, Senhor Jesus, me concentrado mais nas 99 e a perdida está perdida, Pai. Mas hoje eu me arrependo e quero corrigir a minha visão, Deus. Eu quero corrigir a minha visão e que não sejam palavras, Pai. Que não sejam palavras, mas que isso venha se traduzir em atos, em atitudes, Pai. A partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, eu quero sair daqui cada dia, Senhor. Cada vez que eu entrar aqui, eu quero sair transformado, Deus. Eu quero sair daqui brilhando a Tua luz, Deus. Eu quero sair daqui parecido contigo, Deus. E eu quero estender esse pedido, Senhor Jesus, a todos os meus irmãos aqui, Senhor. Que cada vez que eles entrarem aqui, eles saiam transformados, Deus. E que nós sejamos verdadeiramente um exército, Senhor. Um exército que vai glorificar o Teu nome aqui nessa terra, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, do fundo do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.